se você já leu alguma parte da Bíblia, alguma parte do manual, você sabe que Jesus fala algumas coisas que são, assim, uau, esse cara é doido. Não existe. Quem faz isso? Maluco. Sim, desculpa, eu não quero ofender a sua fé, mas fumar um baseado. Esse cara é loucão. E muitas vezes, lendo os evangelhos, as palavras, sabe aquelas que algumas estão em vermelhinho? A gente lê e para assim, não, deixa eu ver quem foi que falou isso. Jesus disse isso. Tipo, Jesus diz que aquele que não odiar a sua família não é digno dele. Hã? Uau! Cara, isso é esquisito. Jesus também diz que quando alguém te roubar, não é para você chegar com um cara que te roubou, que te assaltou e dizer, cara, quer alguma coisinha a mais? Leva, eu tenho mais para você levar. Quando alguém te obrigar injustamente a pagar algo, Jesus diz que você deve dar ainda mais. Aí chega um cara, num dos encontros que Jesus teve, chega um cara perfeito no cumprimento da lei. Ele é chamado de jovem rico no Evangelho. E então, esse jovem rico pergunta, Jesus, eu vejo que tu és profeta, e me diga uma coisa, como é que eu posso herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, cumpre os mandamentos. Eu já faço todos eles. Aí Jesus deve ter baixado a cabeça e disse, tá bom. Que bom que você é um cara perfeito. Então faz o seguinte, vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. Hein? Jesus falou isso. Jesus fala muita coisa esquisita. Domingo passado nós conversamos a respeito de uma palavra esquisita que Jesus diz. Porque ele vira aos seus discípulos, depois de dizer que eles precisam internalizá-lo e literalmente viver Cristo. Não como ele, mas vivê-lo, tê-lo como parte integral do seu ser. Sabe, você já ouviu aquele papo de você é o que você come? Então aquela picanha está em algum lugar na sua vida. Sério? Está em algum lugar aí. Aquela gordurinha, ela está aí. Em algum lugar aí, aquela gordurinha da picanha está. A Coca-Cola que você bebeu hoje à tarde, está aí. Ela é parte integrante do seu ser, não é? Não é? Tirando os neurônios, talvez, mas até os neurônios, eu acho que as coisas de dentro dos neurônios são o que comemos. Ou o que nossa mãe comeu. Esse papo está ficando muito esquisito. É, muito esquisito. Mas somos. E o que Jesus fala, uma coisa muito esquisita que ele fala, é que se você não me comer e não me beber, você não tem a vida eterna. Ele disse isso. Da mesma forma que se nós não comermos, nós ficamos desnutridos e não temos constituintes para que possamos viver, da mesma forma Jesus fala, se você não ingerir quem eu sou, de nada vale. E logo depois dele dizer isso, a galera vai embora, porque a galera queria encher a barriga. Queria literalmente ter a barriga cheia. E Jesus disse para os discípulos, os 12 dele, porta aberta. Completamente o contrário que a gente ouve do Evangelho hoje, não é verdade? A gente vê gente quase que implorando, cara, você quer aceitar Jesus? Pelo amor de Deus, aceita Jesus. Porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Pelo amor de Deus, aceita Cristo. Jesus não era assim, não. Jesus disse, você precisa comer a minha carne, beber do meu sangue, me ter existencialmente como parte integrante de quem você é. Se você quiser ir embora, porta aberta, pode ir embora. Completamente diferente do que nós ouvimos. Hoje a gente vai para um papo talvez ainda mais politicamente incorreto. E esse papo está em João, capítulo 14. 4 caras escrevem a respeito da vida de Jesus. 2 que conviveram com ele e 2 que conviveram com pessoas que conviveram com ele. Complicou muito? Não. João e Mateus literalmente andaram com Jesus. Eles estavam lá quando as coisas aconteceram, provavelmente presenciaram a grande maioria das coisas. E já Marcos e Lucas, eles eram parceiros de Pedro e de Paulo. Lembra Pedro, aquele cara que falava antes de pensar? E Paulo, aquele cara que viajava para Dedéu? Eles eram parceiros deles. E porque eram parceiros deles e conviveram com outros apóstolos, eles escreveram parte das suas experiências com Jesus. Mas hoje nós vamos ler João de novo. Começando no verso 1. Deixa eu dar um contextozinho para vocês do que é que está acontecendo. No final da vida de Jesus, ele começou a falar um papo meio macabro. Ele começou a dizer que ele não mais estaria com os discípulos, de que ele os deixaria. E certa vez, quando ele começou a falar sobre isso,
Pedro, né, bocarra, sempre falava demais, depois pensava no que falou. Quando Jesus falou que ele precisava deixá-los e provavelmente ele seria traído e morreria, Pedro diz, de jeito nenhum, eu vou contigo, se for necessário, eu morro contigo. E aí foi justamente o dia que Jesus virou para ele e falou, Pedro, você ainda não aprendeu, né, Pedro? Sempre falando antes de pensar. Hoje mesmo você vai me trair 3 vezes. E por 3 vezes você vai negar que você me conhece. Pedro disse, de jeito nenhum. Vocês sabem o que a história diz, né? Pedro trai, e aí, cocoricocó, o galo canta. 3 vezes antes do galo cantar. Mas logo depois disso, Jesus continua confortando os seus discípulos. Porque quando nós temos um mestre e nós vislumbramos ele nos deixar, é necessário conforto. Então Jesus, tentando confortar os seus discípulos, ele diz as seguintes palavras: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Ele continua falando, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Sim, Jesus tem plena certeza que depois de 3 anos com os discípulos, eles pegaram, eles entenderam, assim, caiu a ficha. Porque 3 anos repetindo a mesma coisa. 3 anos dizendo, gente, vocês precisam se arrepender, sigam-me. Vocês precisam ir para onde eu vou. Olhem para mim, vocês estão me vendo? Vocês estão vendo o Pai? E aí, Tomé, lembra de Tomé? Tomé, aquele cara que, depois de todos terem presenciado a ausência de Cristo na gruta onde ele estava enterrado, Tomé diz, não acredito. Não aconteceu não. Jesus não ressuscitou, não acredito, eu tenho que tocar as feridas dele. Tomé, talvez o único corajoso que teve a audácia de dizer, Jesus, Senhor, a gente não tem a mínima ideia para onde você vai. Você está aí falando que você vai viajar, para onde você vai? Porque a gente vai contigo. Assim, Pedro já disse que vai, eu vou também. Assim, para onde você está indo? E Jesus então responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Você imagina a decepção de Jesus? Eu fico imaginando Jesus ouvindo de Filipe, Jesus, a gente está voando. A gente não tem a mínima ideia do que o Senhor está dizendo. Se primeiro você disse que você vai viajar, e depois diz que a gente sabe o caminho, mas a gente não tem a mínima noção de para onde tu vais. Agora tu dizes que tu és o caminho para o Pai. Cadê o Pai? Assim, José já morreu, Jesus, lembra? Não dá para chegar na casa dele, o teu pai já morreu. Onde está o Pai? Depois de um grande suspiro, Jesus responde, você não me conhece? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. E Filipe, olha para mim. Você não me conhece, Filipe. 3 anos, Filipe. 3 anos contigo. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Filipe, você está entendendo, Filipe? Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, Filipe, não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Você consegue vislumbrar a complexidade do que Jesus está dizendo? Jesus, um homem, filho ilegítimo de um carpinteiro. Filho bastardo de um carpinteiro.
Vai ler a Bíblia. Está lá. Que tinha irmãos, que andava com os pés sujos, que comia, que tinha chorado quando seu amigo Lázaro morreu, que quando viu a sujeira de Jerusalém, que deveria ser uma torre esplêndida, gritando o caminho que levava a Deus, quando ele vê a cidade de Jerusalém, ele chora porque Jerusalém estava comendo seus próprios filhos. Esse homem que sangrava, doía, chorava, diz que ele é. Ele não diz que simplesmente ele mostraria Deus. Ele literalmente afirma que ele é Deus. Você conhece alguma coisa do povo judeu? Alguma coisa da teologia hebraica? Alguma coisa sobre como é importante para eles quem Deus? Depois de um certo aprisionamento e certo exílio no Império da Babilônia, o povo de Israel foi ao exílio para a Babilônia muito antes de Jesus nascer. Tipo, uns 400 anos antes, eles foram, na verdade, libertos da Babilônia. Mas quando eles foram para lá, eles foram por causa de algo chamado idolatria. Você sabe o que é idolatria? Quando você tem vários deuses. E o povo de Israel, vez ou outra, eles se emaranhavam com essa idolatria. Porque os povos do lado tinham colheitas maravilhosas e eram reinos maravilhosos, eles tinham seus deuses. E então quando o povo de Israel, o povo de judeu, o povo que Jesus era parte, via esses outros deuses dando prosperidade para os outros, eles, cara, nas viagens, né? Assim, paramos numa ilha e a ilha tem um deus novo. Esse Deus está funcionando, eles têm colheita boa, deixa eu pegar um deusinho desse e levar para minha casa. Então eles colocavam em suas casas, talvez nas calças também, mas em suas casas eles colocavam o deusinho, adoravam aquele Deus, para que então aquele Deus recebesse a sua adoração e também eles recebessem a prosperidade daquele Deus. E por várias vezes eles eram repreendidos pelos profetas e aí eles... é verdade, vamos jogar fora tudo. E jogavam fora tudo, queimavam tudo. E aí passavam um tempo adorando ao único Deus e depois encaminhavam de novo para a idolatria. Aí chegou Babilônia. E finalmente caiu a ficha no povo de Israel que só existia um Deus. E que o monoteísmo, adorar somente um Deus, sobre todas as coisas e não compartilhar a adoração e a glória de Deus com mais nenhum ser, era a coisa mais importante da religião judaica. E até hoje, a expressão mais importante da religião judaica, sabe qual é? Não? Qual é a confissão mais importante do judeu? Nosso Deus é o único Senhor. É o que muitos chamam de chamar. Porque chamar é ouve. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. É a expressão máxima da religião judaica. É a coisa mais importante. Aí chega um homem, provavelmente baixinho, narigudo, cabelo preto. Jesus nunca foi loiro. Nunca. Olha, já viu alguma foto de alguém do Oriente Médio? Já viu? Sim, com todo respeito a Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já viu algum terrorista muçulmano? Já viu? Já? Tá. Provavelmente Jesus se parecia muito com eles. Não, ele não era terrorista. Ele tinha terroristas como discípulo dele, mas ele não era um. Sim, vai depois ver o que é sicário, tá bom? Tinha um sicário com eles e sicário é meio que terrorista. Cara perigoso. Mas Jesus, de carne e osso, que ria com os amigos, ia para a festa. Sério, ele ia para a festa de casamento, transformava água em vinho, e vinho melhor do que tinham dado antes. Ele, certa vez, quando chegaram alguns mestres da lei, mestres da época, chegaram com ele e falavam, eu estou vendo que os seus discípulos aí não tem lei, eles não cumprem nada que é normal nosso, eles vivem na baderna, vivem dançando com os que dançam, rindo com os que estão rindo. Aí Jesus fala, como é seu nome mesmo? Ah, você é mestre na lei, já vi. Lembra de João?
João veio fazendo jejum, vigília, né, convidando gente para subir um monte. Veio batizando pessoas no deserto e comendo gafanhoto e mel. E vocês criticaram. Agora venho eu, bebendo e comendo, e vocês me chamam de fanfarrão. O que é que vocês querem? Decide. Vocês querem um cara religioso que vai fazer vocês serem religiosozinhos, bonitinhos, ou vocês querem alguém de carne e osso que quer mostrar quem Deus é? Esse Jesus chega com os seus discípulos e diz: eu estou indo para o Pai. Eu não vou durar muito mais tempo com vocês, eu vou voltar para de onde eu vim. De onde é? Pergunta aí. Assim, ele está indo, vamos junto, vai que é bom. Ele está dizendo que tem lugar para a gente, ele vai preparar, né? Tem muitos aposentos, de repente tem um lugar para a gente. E ele diz: vocês precisam entender que eu não estou querendo levar vocês para um local. Eu quero que vocês venham para mim, porque eu sou o único caminho. Jesus, o que você está falando não faz sentido. Tu és o caminho para Deus? É. Ninguém chega ao Pai, Deus, a não ser por mim. Nós provavelmente vivemos numa época ainda que isso ainda é mais chocante. Porque na época de Jesus, poderia ainda haver o entendimento de repente, ele é o ungido. Talvez o que ele esteja dizendo é que ele é o Messias. E o povo de Israel esperava por um Messias, o prometido, aquele que restauraria o reinado de Davi. Lembra? Então talvez os discípulos de Jesus, os apóstolos, poderiam pensar: será que ele de novo está dizendo que ele é o Messias? Assim, eu lembro que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas calma aí, parece que agora ele realmente está dizendo que, cara, ele é Deus. Gente, para a nossa época, isso aqui talvez seja a coisa mais politicamente incorreta que Jesus poderia ter dito algum dia na vida dele. Porque na nossa época, todos os caminhos levam a Deus. Você já viu algum mapa de Roma antiga, do Império Romano? Já viu? Puxa na mente, eu sei que faz 40 anos que você foi para a escola, mas puxa na mente. Olha esse mapinha. Esse mapa é um mapa, assim, mal feito. Eu espero que você não tenha feito esse mapa, tá? Mas é um mapa mal feito da região do Império Romano próximo a Roma. Lembra da bota italiana? A bota italiana está aqui é mais ou menos centro-oeste. Roma está bem aqui. Você nota que todas as vias, todas as estradas do Império Romano, eles começavam em algum lugar, e qual era o epicentro? Roma. Você sabe como começou essa expressão, todos os caminhos levam a Deus? Começou no Império Romano. Não com todos os caminhos levam a Deus, mas com todos os caminhos levam a... isso é verdade. No Império Romano, todos os caminhos levavam a Roma. Sabe por quê? Sabe quem comprava as bugigangas dos comerciantes que usavam essas vias? A nobreza romana. Os senadores, os filhos dos senadores, tipo Brasília. Mas tudo bem, esse é outro papo. Mas era Roma, tudo levava a Roma. E aí, quando Constantino, ali depois do terceiro século, ali no terceiro século da era cristã, se converteu, ou politicamente, ou até mesmo, talvez tenha sido real, não sei, mas se converteu, onde que era o centro da religiosidade cristã no mundo? Roma, ainda é. Tem, graças a Deus pelo Papa Francisco hoje em dia. Palavras muito sábias dele. E todos os caminhos levavam a Roma, todos os caminhos levavam à Igreja Central Romana, todos os caminhos levam a Deus. Mas Deus não está em Roma. Deus não está nem na igreja. Ou está também. Deus não está nem na CV. Ou talvez esteja também. Nem todos os caminhos levam a Deus.
Porque muitas vezes a gente olha para o mapa da vida e porque todo mundo nasce e já sabe viver, né? Ninguém ensinou você a respirar. Alguém ensinou você a respirar? Não. E as coisas que você aprendeu na vida foram quase que por osmose, né? Você me aprendeu. Foi para a escola e as coisas foram acontecendo. E quando se fala de Deus, todo mundo tem uma boa opinião. Todo mundo tem o seu mapa. E nós temos tantas religiões no mundo que parece ser algo quase que de mau gosto, intolerante, exclusivista, dizer que só o seu mapa está certo. Né? Negócio de mau gosto. O cara, pô, tem tanta religião, por que só a sua está certa? Assim, cara, assim, para de tanta prepotência. Não é isso que Jesus diz. Não. Jesus não está dizendo que só o mapa dele para chegar no restaurante está certo. Não. Às vezes a igreja diz isso. Às vezes a igreja diz, cara, você só pode chegar a Deus se você vier para a minha reunião. Né? Aquela reunião de 3 da manhã subindo o monte. Porque lá vai ter o óleo ungido de Israel. E com o óleo ungido de Israel você chega a Deus. Chega. Chega bem untado. Não sei se é a Deus, mas você chega bem melado. Ou talvez você passe pelo arco. O arco da vitória. Com a presença dos 70 homens ungidos por Deus. E lá Deus vai estar. Não tá naquela outra não. Aquele cara do chapéu não. Né? Tem até vídeo no YouTube que mostra que o diabo está lá no cara do chapéu e o outro cara que sem chapéu não tem. E porque lá naquela igreja Deus está. Sim, é muita prepotência eu dizer que Deus está aqui na CV. E nós somos o único caminho a Deus. Isso é prepotência total. Sabe por quê? Porque não é uma organização que leva ninguém a Deus. É prepotência de qualquer religião dizer que aquela religião leva a Deus. Você está com o ouvido bem aberto? Eu acho que eu já abri, né? Tá. Deixa eu afirmar alguma coisa para você que é cristão. Talvez seja cristão, evangélico, crente de 5ª geração. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua religião não leva você a Deus. Está me ouvindo? A sua religião não leva você a Deus. Todas as religiões nos afastam de Deus. Ou, tá bom, todas as religiões têm coisas boazinhas. Tem, todas. Vamos falar sobre o candomblé? O candomblé tem coisas boas. O candomblé ensina autoridade muito bem. Ensina. Vá para um terreiro ver. O pai de santo é a autoridade, todos seguem. Ah, se nossas igrejas fossem mais parecidas com um terreiro. Todas as religiões são iguais, cara. Todas. Todas têm coisas boas. Umas mais e outras menos, é óbvio. Tem religião que come criancinha, tem. Tem outras que não. Mas todas as religiões têm alguma coisa boa. E tem muitas coisas ruins. Você lembra das cruzadas? Lembra do seu livro de história? As cruzadas foram feitas por que religião? Cristã. Você é fruto das cruzadas. Você já ouviu falar em Martinho Lutero e Calvino? Já? Os grandes reformadores protestantes da Idade Média cristã. Eles perseguiram muitos cristãos que não concordavam com ele, mataram alguns. Calvino ordenou a morte de alguns anabatistas, inclusive. Sabe como? Eles falavam tanto em batismo por imersão que eles falavam, tá bom, então vamos ver quanto tempo vocês aguentam no batismo de vocês. Religião não é o caminho para Deus. Winston, sim, cara, você está indo longe demais. Vai ter problema. Os mestres da lei vão chegar em você. Não, não vão. Sabe por quê? Porque existe somente um caminho. Um caminho para Deus. O nome desse caminho é Jesus Cristo. Ah, então é cristianismo. Não. Para. Jesus não é cristianismo.
Cristianismo é igual a qualquer outro ismo. Você conhece vegetarianismo? Conhece? É muito bom para a sua vida, provavelmente. Se você tem colesterol alto, então, provavelmente você precisa comer mais vegetal do que carne. Sim. Você ouviu falar em comunismo, socialismo e os demais? Marxismo? Esses ismos são todos formas de ver o mundo e de tratar o mundo. E todos têm coisas boas. Jesus não veio fundar o cristianismo. Você já viu em algum lugar sobre esta pedra? Amigão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra. Não é uma instituição, não. O que Jesus diz nessa palavra chocante é que é através dele, só ele, e não empresta, nem compartilha isso com absolutamente ninguém. Não existe outro caminho. A religião não leva, as instituições não levam, a igreja não leva, o cristianismo não leva. Sabe quem nos leva ao Pai? Jesus e ninguém mais, só Ele. Então sabe como você faz para conhecer Deus, para conhecer o seu Criador, para ter comunhão com o Pai? Não, você não precisa vir a uma igreja. Sabe por que a gente se junta, como a gente está aqui hoje? Não é para a gente chegar a Deus, não. É porque nós precisamos uns dos outros para continuar caminhando na vida, porque nós carregamos as cargas uns dos outros. Quando alguém está caído, sabe para que serve igreja? Para pegar numa maca e andar com aquela pessoa que não consegue mais andar. Quando alguém perde a fé, sabe o que você faz? Você não joga fora, você traz o cara para dentro, porque ele precisa de ajuda para ter fé. Igreja é para isso. Sabe o que é que leva a Deus? Jesus Cristo. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Você sabe o que é ninguém em grego? Sabe qual é a tradução mais correta para ninguém? Ninguém. Sabe como é que é ninguém em inglês? Nobody. Ah, mas Winston, quando eu fiz parte de uma religião, eu bebi aquele chá, cara, eu vi Deus. Cara, parabéns. Sim, eu não vou discutir com a sua experiência. Winston, eu fui naquela igreja, cara, e eu senti a energia. Legal, cara, vai no terreiro, também tem energia lá. Tem, eu estou falando, tem energia. Ah, mas lá é preta. Não, não é preta não, lá é branca também, né? Pode, né? Por que preta? Cara, eu não estou aqui para discutir a sua experiência é tão válida quanto a minha e quanto a de qualquer outra pessoa no universo. Se os marcianos têm uma igreja ou uma religião lá, a sua experiência é tão válida quanto a experiência do marciano. Porque ele vai dizer, não, mas eu senti. Parabéns! Muito parabéns por ter sentido alguma coisa. Eu sinto muitas coisas. E muitos dos meus sentimentos são enganadores. O caminho para Deus é politicamente incorreto no nosso tempo. É uma pessoa, Jesus Cristo, que em João 14 diz que quem o vê, vê o Pai. Você quer conhecer a Deus? Começa a ler os evangelhos. Começa a ler a respeito da vida de Cristo. Procura seguir a vontade de Jesus Cristo. Porque você pode ter várias experiências, mas tem um lugar, que na verdade não é um lugar, é uma pessoa, que muitas vezes a gente ouve na Bíblia, no manual, esse negócio de o lugar, quer dizer, eu preciso estar em Cristo. Você já ouviu aquela passagem que diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura? É, porque como é que a gente está em Cristo? É o mesmo pensamento existencial de nós comermos a carne de Cristo e bebermos o sangue dele. Você já bebeu o sangue de Cristo? Eu nunca bebi. Nunca vou beber. Nem na ceia, quando a gente tem ceia, eu não bebo o sangue dele, eu bebo suco de uva. Em alguns outros lugares eu bebo vinho. Não o sangue de Cristo. Eu nunca comi a carne dele, nem a hóstia é a carne de Cristo. Não tem como ser. Sabe como eu faço? Eu faço como Paulo, que diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso acontece da seguinte forma, quando nós abdicamos de quem nós somos, baixamos nossa bola e vemos
quem nós somos de verdade. Sim, cara, se vocês me conhecessem mais de perto. Eu sei quem eu sou e eu tenho certeza que você sabe quem você é. Nós não somos o que nós mostramos muitas vezes. Então, ao reconhecermos quem somos, nós podemos chegar a Cristo e dizer: Jesus, eu não quero ser mais assim. Na verdade, eu me arrependo de eu ser assim, mas eu não tenho força para mudar isso. Não tenho. Eu sei que você não tem, eu não tenho. Eu preciso que tu me transformes. E não é num passe de mágica que ele transforma, não. Paulo diz que é uma corrida, uma maratona, que não demora 42 quilômetros, demora uma vida. Que a gente anda, corre às vezes, anda de novo. Às vezes cai e precisa de uma igreja, uma comunidade, um grupo para estender a mão e dizer: cara, vamos de novo. Muitas vezes chamam esses grupos que carregam pessoas nas costas quando eles são muito machucados de loucos. Mas não importa muito o que os outros dizem. Porque se existe somente um caminho, e esse caminho não é uma religião, não é uma crença, mas é um relacionamento vivo e crescente com uma pessoa que é Deus, Jesus Cristo. Eu quero estar no centro desse lugar. Porque como Pedro disse domingo passado, quando nós lemos: para onde mais eu irei se tu tens as palavras de vida eterna? A sociedade mostra muitas opções de chegar a Deus. Muitas. Assim, você vai em cada esquina, até mesmo cristãos. Você viu quão o movimento cristão é dividido? Já viu? Tem tanta divisão, tem tanta opção. Assim, se alguns deles estiverem certos, outros estão errados. Então, como que... Será que é lá? Não, não é lá. Não é nem aqui. É uma pessoa, e essa pessoa tem nome. O nome dele é Jesus Cristo, não é nenhum outro lugar. E não é cumprindo vários rituais que você chega a Cristo, não, é simplesmente jogado no chão, na presença dele, dizendo: eu preciso de ti, eu preciso que tu faças um trabalho urgente na minha vida. Essa é a única mensagem do Evangelho, mas nenhuma. É a única. Se isso foi novidade para você, eu queria desafiar você a essa noite, sem esperar mais nada, que você dissesse a Ele: eu preciso, eu quero, porque eu quero conhecer o Pai, eu quero ter um relacionamento com o Pai. E se o único caminho é Cristo, que seja, eu vou até o fim. Se essa é a sua vontade, canta com a gente essa última música que diz justamente isso, que existe um lugar, e esse lugar é o centro da vontade de Deus e é onde eu quero estar. O centro da vontade de Deus também tem nome e sobrenome: Jesus Ben Yosef. O sobrenome de Jesus não é Cristo, não, nem de Nazaré. O sobrenome dele é Ben Yosef, um homem que nasceu cerca de 2000 anos atrás. Viveu, chorou, doeu, ralou, não errou, nunca. Morreu. Morreu não porque precisava morrer por seus próprios pecados, mas morreu como sacrifício, o último de todos, para acabar com todas as religiões. E hoje vive e reina e reinará eternamente. Esse é o Evangelho. Por que tudo isso? Porque Deus amou. Porque Ele amou primeiro. A sua vontade é, sim, chegar ao Pai através de Jesus Cristo. Faça dessa música a sua oração. Canta com a gente. Existe um lugar, Senhor, no
centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. E é nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. E é nesse lugar que eu posso descansar. E é nesse lugar, no centro da tua vontade. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. E é nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. E é nesse lugar que eu posso descansar. E é nesse lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci. Mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. E é nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. E é nesse lugar que eu posso descansar. E é nesse lugar, no centro da tua vontade. Não há muito segredo nas coisas de Deus. Existe um lugar em que nós podemos encontrá-lo, esse lugar é Jesus Cristo. Existe uma pessoa que nós podemos encontrá-lo e essa pessoa é Jesus Cristo. Existe um caminho pelo qual nós podemos caminhar e chegar nele, esse caminho é Jesus Cristo. Existe uma verdade que nós podemos viver e essa verdade é Jesus Cristo. Existe uma vida que nós podemos experimentar e essa vida se chama Jesus Cristo. É simples, é Jesus Cristo. É tão simples que parece escandaloso. Existe uma certa posição que os súditos tomam diante de um rei, quando este rei está diante deles. E essa posição é o que em muitos textos se diz prostrado. Se o seu desejo é estar literalmente prostrado diante do Rei Jesus, para que Ele lhe dê vida e que Ele lhe dê esse caminho, que você possa caminhar em Jesus até Cristo, até Deus.
A forma de começar é prostrado. Sim. Prostrado porque isso demonstra bem claramente o tamanho que somos. Não há lugar para altivez, para orgulho ou para prepotência diante de Deus ou diante de Cristo. Porque Ele é o Senhor. Queira você ou não, Ele é o Senhor. Portanto, para nós encerrarmos essa reunião, vamos conversar com Jesus. Essa conversa será uma conversa bem simples e bem clara. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, mas eu fiz uma vez aos 9 anos de idade. Depois de ouvir por 9 anos que Jesus era o único caminho, meu pai é pastor, imagina como enchi o saco. Mas depois de 9 anos a ficha caiu e eu entendi que eu precisava daquele homem. Não de meu pai, não, eu precisava de Jesus. E aos 9 anos eu decidi entregar a minha vida a Ele. E eu entreguei minha vida a Ele de uma forma simples. Eu, ajudado pela minha mãe, ajoelhado, eu fiz uma pequena conversa com Ele. E essa conversa dizia mais ou menos assim: Jesus, eu sou pequeno, eu sei que eu erro. E eu preciso da Tua ajuda, eu preciso de Ti. E a partir de hoje eu quero viver você. Em nome de Jesus, amém. Porque era assim que a gente terminava toda a oração lá em casa. E a partir daquele dia eu não me tornei cristão. Não, eu nasci cristão. Provavelmente você também nasceu cristão. Não, eu não me tornei cristão. Cristão é uma religião. Mais uma. Parabéns. Não, eu me tornei um discípulo de Cristo. E por altos e baixos na minha vida, desde aquele dia, tem sido um prazer e uma dor ao mesmo tempo. Cristo viver em mim. Lembra de comer e beber? Se esse é o seu desejo, eu queria desafiar você a fazer essa mesma oração. Não, a oração não é milagrosa, ela não faz, não vai descer nenhum santo em cima de você. Para com isso, para de ter essa concepção. Isso não é espiritualidade não, cara. Sabe o que é espiritualidade? É viver Cristo todos os dias. A última vez que Jesus disse alguma coisa a respeito de quem queria segui-lo, ele falou mais ou menos as seguintes palavras: alguém quer me seguir? Parabéns. Negue-se, tome sua cruz e siga-me. Se você deseja fazer isso hoje, talvez você queira estar de joelhos comigo e existencialmente repetir as palavras que eu falarei. Ora comigo. Ai. Senhor Jesus, para muitos de nós faz tanto tempo. Tu conheces a minha vida mais que eu mesmo. E eu sei que Tu não te agradas de muitas das coisas que eu faço. Tu não te agradas de mim. Mas, Pai, eu desejo Te conhecer. Então, Jesus Cristo, eu hoje Te entrego quem sou. Eu quero poder falar como o apóstolo São Paulo, de que não mais vivo eu, mas Jesus, que Tu vivas em mim. E eu não sei como vai ser a jornada de agora em diante, porque até alguns minutos atrás a minha vida estava muito simples. Mas Jesus, eu quero Te seguir. E eu me arrependo por tudo que eu sou, mas eu preciso da Tua ajuda, da Tua presença. Eu preciso de Ti dentro de mim para que as minhas decisões sejam diferentes. Então, Senhor,
aqui estou eu. Muito obrigado por tu seres o caminho para Deus. Obrigado. Em nome de Jesus, no teu nome, Pai. Amém.